muito bem-vindo ao programa Conexão com André Rummel, aqui na Rede Super TV Curitiba. Estamos começando uma nova série, uma série que vai te ajudar muito, porque vamos falar sobre multas de trânsito e conscientização do motorista. Porque às vezes a gente quer falar de direitos e deveres, né, Lennon? E a gente acaba não sabendo exatamente que caminho. E para isso a gente chamou o Lennon Borges aqui, que é especialista nessa área aqui do direito de trânsito, né? Obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, André. Muito obrigado. Para mim é uma honra, um prazer estar aqui para poder contribuir com vocês com esses conhecimentos no trânsito. Muito bom. Bom, trânsito é uma questão complexa, né? Ainda mais com a quantidade de radar hoje que existe no mundo, né? Não é só aqui no Brasil, né? A gente acha que é uma coisa mais nossa, mas realmente no mundo inteiro. Mas é interessante, como surgiu essa história da ABS Multas, que é a empresa que vocês têm hoje, que fala sobre essa parte de recursos de multa. Conta um pouquinho para a gente da história. Claro, vamos lá. Bom, assim, André, a ABS Multas ela foi criada com a necessidade ali de ajudar o motorista a ter uma consciência melhor no trânsito e poder potencializar a liberdade dele, né? Então, existem muitas pessoas que não entram com a sua defesa em si quando recebem uma multa, porque elas não sabem que tem essa possibilidade ou elas não sabem que é efetivo, que funciona. Então, a gente criou justamente para ter essa visão mais profissionalizada, mais especialista mesmo, tanto é que hoje a gente só mexe com processos de direito de trânsito. A gente não atua em outra área do direito justamente para a gente poder focar naquilo que a gente tem expertise, né? São especialistas na área, exatamente, né? E aqui nos bastidores, um pouquinho antes da gente começar, você me deu uma estatística interessante que até já mudou a minha forma de pensar. Eu sou um daqueles que não entro com recurso porque acho que não resolveria. Uhum. Você falou que 80% dos recursos, em via de regra, se resolvem de forma extrajudicial. Isso. Em média, no nosso escritório, a nossa taxa de assertividade hoje é em média de 80% a 85%. Isso a gente está falando de mais de 35 mil processos que a gente já executou ao longo de 5 anos. Ou seja, de cada 10 multas que eu tomei, 8,5 eu teria tirado fora. Em média, em média. É muito cruel quando a gente recebe uma multa, né? Claro que existem cenários e cenários, né? Claro. A gente entende, é necessário que exista realmente os radares. Eu sou defensor, por exemplo, assim como sou defensor do pedágio para que as estradas sejam melhores, sou defensor do radar para que haja segurança realmente no trânsito. O que eu defendo é que tenha mais visualização do radar, né? Claro. Tem radares que parece que são colocados para que prejudique o motorista, né? Ele está atrás da árvore, na sombra e do lado de um poste ainda, então você confunde com o poste. Isso parece ser uma armadilha, né? Isso, exatamente. A gente costuma dizer que assim, lá na época que o CTB ele foi constituído, as pessoas não sabem, mas as leis de trânsito elas foram constituídas lá em 1947. Então, é uma coisa muito antiga. Trânsito brasileiro. Exatamente. E daí, lá em 1997, eles fizeram uma grande atualização. E nessa atualização, diz que as multas elas não podem ser com finalidade arrecadatória, mas sim finalidade educativa. Então, quando tem essas questões, que nem o senhor comentou, que o radar, por exemplo, está estrategicamente posicionado atrás de uma árvore, atrás de um poste, isso acaba enfatizando essa questão arrecadatória. E eu também sou a favor que tenham radares para conscientizar as pessoas, lombadas eletrônicas. Eu acho que isso é uma coisa interessante. Só que o maior problema é quando tem, por exemplo, um radar atrás do outro, né? Então, isso acaba não influenciando de uma maneira positiva para educar, mas sim acaba atrapalhando o trânsito. Porque aqui, por exemplo, em Curitiba, a gente vê muito isso. Que existem, por exemplo, velocidade de 50 por hora, aí de repente passa para 40, depois do nada volta para 60, e daí a pessoa ela fica confusa. Mas qual que é o limite da via? Entende? E é um atrás do outro. Então é muito delicado. Então, pensa, a gente não consegue acompanhar essas mudanças, né, das velocidades na hora que a gente está transitando na via. Aí alguns carros hoje, e o meu particularmente faz isso, ele monitora a placa, ele vai dizendo que velocidade é da via, porque ele lê a placa, né? Mas nem o carro está acompanhando, que é muita mudança na mesma via. Né? Não tem como, infelizmente não tem tecnologia que seja capaz né, de acompanhar. E existe uma coisa bem interessante também, porque assim, existe uma nova tecnologia, e isso é bem interessante para o senhor saber e para as pessoas saberem também, que é chamada uma tecnologia de Doppler. Do radar, ele faz uma leitura por sensor de fotoondas. Então, o que acontece? Ele pega 100 metros antes do radar e 100 metros depois. Então, hoje em dia, não existe mais essa possibilidade da pessoa chegou em cima do radar, ela freia, passa, acelera. Esse pesadelo, então, não era mentira, não, verdade. Isso é verdade. Só que tem um detalhe importante também. Aí por que tem a questão do especialista, né? Porque esse tipo de tecnologia não foi regulamentada ainda pelo nosso CTB, né? Então, é uma tecnologia que está sendo utilizada, que ela foi implementada, mas ela ainda não tem validade jurídica. Então, não pode ser aplicado multas com essa tecnologia. E como as pessoas não sabem, as pessoas vão lá, recebem a multa, e como tem aquele senso comum de, se eu fiz, eu estou errado, porque tem foto,
Mas nem sempre é. A pessoa vai lá e paga e ela está assumindo a culpa. Você falou uma coisa interessantíssima e de forma até bastante educada, que o radar não pode ser estrategicamente colocado de forma arrecadadora, né? Eu diria já que ele foi malandramente posicionado lá para gerar a multa, né? Isso é atestado como, por exemplo, uma fotografia de quem foi multado ali para provar que o radar está numa visualização prejudicada, isso já ajuda no recurso? Sim, também, mas não sempre, né? O que a gente costuma dizer assim, a gente tem, por exemplo, hoje na BS nós temos uma seção técnica, que a nossa equipe hoje é composta por vários especialistas em trânsito, todos bacharéis em direito, isso é uma coisa interessante para as pessoas saberem também. E assim, o que a gente faz? A gente faz uma análise completa do processo. Quando o radar ele fica na cidade, a gente manda um especialista até o local para ele fazer imagens do local para comprovar que, de fato, naquela época, naquele período, o radar ele não estava devidamente posicionado, sinalizado, exatamente. Quando é em outras regiões do Brasil, porque hoje nós fazemos atendimento no Brasil inteiro, aí a gente verifica através do Google Maps ou se nós temos um representante na cidade. Que a pessoa vai até o local, tira as fotos do radar, verifica se o equipamento está validado, para daí depois, sim, de fato, constatar se aquela multa ela é válida ou não. O que acaba que, na verdade, a gente acha que não resolve o problema, porque, no fundo, a gente não conhece, né, o direito correto. Né? Mas é sempre importante, ao ser multado, também analisar o que foi aquela multa. Né? Claro. Tem horas que a pessoa avançou um sinal porque realmente quis avançar. Né? A gente vê ali que tem cenários que a pessoa realmente desrespeitou o código, né? Mas tem outros cenários que são realmente, como você falou, são armadilhas ali que são colocadas que podem gerar problema. E é sempre bom se socorrer ao especialista, né? Com certeza. Uma coisa interessante também, falando especificamente de sinal, para o senhor ter uma ideia, acontece bastante, por exemplo, da pessoa, às vezes, ela tem certeza que ela passou no sinal amarelo e acusou que passou no vermelho. Porque existe um tempo ali que o radar ele tem essa possibilidade de fazer ali essa conversão para o vermelho. Quando acontece isso, às vezes significa que o radar ele não está devidamente aferido, porque ele tem um tempo pelo Inmetro que ele é regulamentado, que são 12 meses. Então, se ele não estiver dentro desse período, pode ser que ele esteja praticando uma medição não tão precisa. Então, acontece ali do radar acusar que a pessoa fez aquilo e, na verdade, ela não fez. Aí, uma das questões que pode ser observada, já de imediato, a própria pessoa ela pode ver se ela recebeu, por exemplo, se contém a foto do semáforo. Exatamente. Porque se no semáforo está aparecendo ali, realmente é uma prova que a gente chama de cabal. É incontestável. É incontestável. Exatamente. Agora, se não aparece, dá para rebater. Muito bom. Bom, você precisa continuar assistindo essa série. O Lennon Borges está dando uma aula para a gente aqui sobre o direito do trânsito e aquilo que interfere no seu dia a dia. Porque pode não parecer, mas em alguns cenários a multa está sendo realmente aplicada com intenção arrecadatória. E isso é proibido. Então vale a pena você continuar assistindo essa série aqui com a gente. A gente vai para um rápido intervalo. Eu volto com uma reflexão para abençoar a sua vida. Você já imaginou ter o controle total das suas finanças pessoais, alcançar suas metas financeiras e realizar seus sonhos? Acredite, é possível. Descubra como. Inscreva-se no curso de Finanças Pessoais com André Rummel. Acesse o QR Code que você está vendo na tela e faça parte dessa jornada transformadora. Atenção, empresários! Que tal parar de desperdiçar horas do dia do seu colaborador buscando por documentos e informações desorganizadas? Conte com a 4A Consultoria para apoiar o seu negócio. Você tem um imóvel em Curitiba que precisa de uma boa administração e ser bem cuidado? Venha falar conosco, venha nos conhecer. Estamos dispostos a te conhecer e a cuidar do teu imóvel. Venha conhecer a Fiorentina Imóveis. Precisa vender mais? Nós ajudamos sua empresa a escalar as vendas de forma estruturada e eficiente. Bem-vindo à nova era da gestão comercial. Corretora Curitiba Seguros, há mais de 15 anos no mercado com um único objetivo: proteger o que é importante para você é o que importa para nós. Trabalhamos com as melhores seguradoras do mercado e temos diversos ramos de seguro. Entre em contato com a gente, solicite a sua cotação, @Curitiba Seguros e o nosso WhatsApp 419-9672-3189. Suspensão, cassação, multa na PPD ou até mesmo a reciclagem? Esses são problemas que a BS Multas resolve para você. Encontre agora mesmo o especialista mais próximo.
Cansada de tentar parecer perfeita e ainda sentir que nunca é suficiente? Prazer, sou Kétia Moraes, terapeuta cristã, especialista em autoestima feminina. Quer aprender a viver com mais liberdade, leveza e confiança? Me chama no WhatsApp. Se a sua empresa enfrenta faltas, baixa produtividade e dificuldades para reter talentos, venha conhecer a Energy. Consultoria especializada em saúde corporativa que valoriza sua equipe e reduz custos com inteligência. Provérbios 11:1, estou lendo na Nova Almeida Atualizada, diz assim: O Senhor detesta balanças desonestas, mas o peso justo é seu prazer. Quando nós olhamos para o contexto da época, nós vamos entender, né, que tudo naquela época, assim como tudo até hoje, é pesado, é medido, e tudo isso, na verdade, pode ser fruto de situações de corrupção, quando as pessoas desrespeitam os pesos ou fazem algo para prejudicar o consumidor. Você é dono de um negócio, é o dono de um negócio, ou ainda que trabalha numa empresa, precisa estar atento ao que a palavra de Deus diz sobre isso. O Senhor se agrada quando nós fazemos as coisas de forma honesta. Mas quando nós fazemos de forma desonesta, isso desagrada ao Senhor e isso não vai ser bom para a sua vida. Quando nós olhamos para as balanças, elas precisam ser honestas. Quando nós fazemos isso da forma correta, quando nós fazemos o nosso trabalho da forma correta, nós estamos sempre glorificando ao Senhor e não fazendo de uma forma aonde nós vamos trazer, na verdade, consequências ruins para o nosso dia a dia. Então, reflita sobre essa palavra que está lá em Provérbios 11:1. Leia o restante também do versículo para você poder entender isso, né? O restante do capítulo, perdão, para você entender isso e também praticar isso no seu dia a dia, no seu negócio, na sua ideia, no seu projeto, como profissional liberal ou ainda se você trabalha numa empresa. Deus abençoe poderosamente sua vida. Se você perdeu algum episódio dessa série, você pode assistir no canal do YouTube da Rede Super de TV aqui de Curitiba ou ainda assistir outras séries que estão lá gravadas e compartilhar também com outras pessoas. Deus abençoe poderosamente sua vida.